Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu estou para mais uma vez, juntamente com você, meditar acerca da santa palavra do Senhor. Para isso, rapidamente, eu gostaria de lhe convidar a refletir sobre o texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20. A palavra do Senhor ali tratando acerca do rei Jeorão, diz da seguinte forma: tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Epitáfio é o nome dado àquela frase, àquela sentença que é registrada nas lápides que ficam ao lado ou em cima dos túmulos das pessoas quando elas são sepultadas. Alexandre o Grande, quando morreu, herdou de seus familiares o seguinte epitáfio: o túmulo é o suficiente para um homem que o mundo inteiro não bastava. Ayrton Senna, o grande herói do Brasil na Fórmula 1, herdou de seus familiares a seguinte sentença como epitáfio: nada pode me separar do amor de Deus. Martin Luther King, ao falecer, foi registrado em sua lápide a seguinte frase: finalmente livre. Obrigado, Senhor. Eu estou livre. Juan Benítez, um autor espanhol, em sua obra Cavalo de Troia, no livro 1, Jerusalém, ele imagina um diálogo acontecendo entre um dos discípulos de Jesus e Maria, logo após constatar que o túmulo de Jesus se encontrava vazio. O discípulo então chega para Maria e pergunta para ela que epitáfio ela gostaria de registrar no túmulo de Jesus. Ela então responde ao discípulo: ele ressuscitou. É bem verdade que essa imaginação de Juan Benítez trata-se apenas de um mito, de uma ilustração. Isso não está na Bíblia, mas se tivesse, de fato faria justiça àquilo que de fato ocorreu com Jesus e seria talvez o mais completo de todos os epitáfios, pois Jesus de fato ressuscitou. Você já parou para imaginar qual será o epitáfio que você herdará de seus familiares quando você for sepultado? Você já parou para imaginar que frase as pessoas vão utilizar para resumir a sua pessoa? Porque de fato o epitáfio exerce essa função. Ele resume, ele descreve em poucas palavras aquilo que você foi, ou então aquilo que você continuará sendo, mesmo depois de morto, para os seus familiares. A probabilidade de nós sermos esquecidos depois da morte é muito grande, pois não é à toa que os verbos esquecer e morrer estão intimamente ligados na língua grega. E é possível dizer então que esses dois verbos eles têm origem no mesmo termo, na mesma raiz. Então esquecer e morrer exercem uma função, uma ligação na verdade muito íntima. Estão interligados inevitavelmente. Só existe uma maneira então de morrer e não ser esquecido: de partir fisicamente, mas ficar espiritualmente. É construindo legados, é construindo reputação. Se algum dia você tiver que escolher entre a reputação e a importância, esteja optando pela reputação. A reputação fica, o legado permanece, mas a fama passa. Ela dura alguns dias, alguns meses, quem sabe até alguns anos, mas ela passa. Portanto, então, a maneira de você continuar vivo depois da morte, no coração das pessoas, na recordação delas, principalmente de seus familiares, é construindo legados. É deixando legados, principalmente ligados, relacionados à sua reputação. A maneira como você vive, a maneira como você age, enquanto cidadão, enquanto parente, enquanto ser humano. O texto que nós lemos, conforme falei, fala desse rei chamado Jeorão, que era um dos reis, na verdade, do Reino do Sul, a cidade de Judá. Nós sabemos que esse reino foi poupado muito tempo por Deus por causa da boa reputação dos reis daquela região.
Mas Jeorão não seguiu esse exemplo. Jeorão foi diferente dos reis que andaram nos caminhos do Senhor. Jeorão era um homem que era muito mau, muito potencializado a exercer a maldade. E o texto diz que ele morreu e não deixou de si saudades. Podemos dizer então que o potencial desse rapaz para fazer o mal era infinitamente maior e mais agudo do que o potencial de fazer o mal, por exemplo, de homens como Hitler. Porque Hitler, apesar de ter sido um homem mau, apesar de ter sido um homem impiedoso com os judeus e ter matado milhões deles, ele era um homem completamente apaixonado, por exemplo, pela sua irmã. Ele amava essa irmã incondicionalmente. Ele era, por exemplo, um homem que, ao ver a notícia de que seu cão tinha falecido, ele chorou, e chorou vários dias. Mas Jeorão, pelo que é apresentado no texto, ele não tinha a capacidade sequer de amar os seus irmãos. Pois o versículo 4 desse mesmo capítulo 21 de 2 Crônicas diz que ele matou todos os seus irmãos, com medo de que esses herdassem o seu trono, ou com medo de que esses irmãos tirassem ele do trono onde ele estava sentado. O mesmo capítulo 21, no verso 11, também diz que esse rapaz levou o povo de Judá à idolatria, conduziu o povo à desobediência contra Deus. O verso 6 diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. É por isso que ao morrer, ele não deixou de si saudades. É interessante que o texto também diz que ele não foi sepultado no sepulcro dos reis. Isso talvez tenha acontecido para que ele não manchasse a reputação dos seus ancestrais, para que ele não manchasse a história de seus ancestrais, que de fato tinha sido melhor do que a deles, certamente. A árvore genealógica desse rapaz não era uma árvore que de repente poderia suscitar a possibilidade dele se tornar tão mal. Nós nem podemos utilizar aquele jargão, ele foi ruim, mas ele teve a quem puxar. Porque de fato, isso não é verdade. O avô desse rapaz, que foi o rei Asa, que reinou sobre Judá, foi um rei muito bom. E ao ser sepultado, ele foi sepultado com honrarias. Fizeram aquela festa que era peculiar daquele contexto. 2 Crônicas, capítulo 16, verso 14, registra isso. Da mesma forma, o rei Josafá, que foi o pai desse rapaz, foi um dos melhores reis que Judá teve. Foi um dos reis que mais agradou a Deus e andou em seus caminhos. 2 Crônicas, capítulo 21, verso 19. Um verso antes desse verso que nós lemos, registra que esse pai, ou os pais desse rapaz chamado Jeorão, foram sepultados. E ao serem sepultados, queimaram aromas, evidenciando assim a festa, a alegria, e talvez fazendo homenagem à reputação e à pessoa que esses pais de Jeorão tinham sido, inclusive o próprio Josafá. Eu gostaria então de finalizar fazendo você refletir da seguinte forma: se você morresse, que falta você faria para os seus familiares? Que falta você faria para os seus irmãos, para os seus pais, para a sua esposa, para os seus filhos, por que não dizer para a sua igreja, se você pertence a uma, para a sociedade na qual você está inserido? Que falta você faria, que lacuna seria aberta com a sua partida? A outra reflexão que eu quero que você faça é a seguinte: cuidado para que você no dia a dia não se torne um Jeorão, não se torne um Hitler. Eu estou falando isso, mas eu sei que você não é um Jeorão, eu sei que você não é um Hitler, mas você tem potencial para isso. Lembre-se que o mesmo material que foi feito o Jeorão foi o mesmo material de onde nós somos oriundos. Foi o mesmo material que Deus utilizou para nos fazer. Esse potencial para fazer o mal está dentro de nós. E se nós não fazemos coisas horríveis como esses homens fizeram, se as nossas ações são melhores do que as ações desses homens, é porque o nosso Deus
é bondoso, é misericordioso. Ele nos alcançou por meio de Cristo, transformou o nosso coração, lapidou as nossas ações e suprimiu o mal que existe dentro de nós. Então louve a Deus por isso e tenha cuidado, conforme eu falei, para que no seu dia a dia, aos poucos, você não se torne como esses homens que desempenharam papéis, ações, atitudes más, que destruíram a vida de outras pessoas simplesmente para seguirem seus caprichos. Caprichos, vale ressaltar, individuais, egoístas, sem pensar em nenhum momento no coletivismo, sem pensar em nenhum momento de forma grupal, mas apenas em si próprio. Que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra aos nossos corações, que possamos ter como referenciais homens que construíram e deixaram legados, e que ao partirem, mesmo assim continuaram vivos os corações de seus familiares, de seus amigos, de seus colegas. Que Deus nos ajude então a seguir esses referenciais, em nome de Jesus.